Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje, nesta sexta-feira da quinta semana da Quaresma. Antigamente, se chamava essa semana como primeira semana da Paixão, porque a próxima semana, iniciada no domingo de Ramos, é a Semana Santa, né? A semana onde a gente também vai contemplar o anúncio da Paixão duas vezes. A primeira vez no domingo de Ramos e a segunda vez na celebração da cruz, na sexta-feira da Paixão. Mas nessa primeira semana, a quinta da Quaresma, a gente percebe também uma certa paixão, pois a gente vê que Jesus aqui, apesar de ter demonstrado completamente que seu testemunho é válido, né? Que a sua vinda era esperada, que ele reúne todos os pré-requisitos para ser acreditado, seguido, para ser amado, os homens endureceram o coração, muitos deles, e outros deixaram seu coração aquebrantar. Interessante que no dia de hoje mesmo, o Yuri me mandou uma mensagem de um debate religioso entre um cristão e um judeu, né? E ao ouvir o judeu falar, de fato, ele tinha dificuldade para se ver surpreendido pelo escolher de Deus, né? Que escolheu de fato, né, vir na condição humana e de fato cumprir tudo que deveria cumprir, e para ele dificuldades, por exemplo, de aceitar o testemunho de Pedro ou de Paulo ou da Virgem Maria ou de São José, tornava inconcebível acreditar que Cristo era o Filho de Deus e que Cristo era o Messias, né? E eu percebo hoje, nessa liturgia de hoje, que mais uma vez mostra como Jesus lidou com a incredulidade dos homens, que a postura de Cristo é sempre maravilhosa, tanto hoje quanto naquela época, de nos colocar diante de nossas dificuldades, de nossa dureza, de nosso coração irredutível, e é como se ele parasse, sentasse diante de nós, colocasse a mão debaixo do queixo, né, e ouvisse: pode falar, né? Qual é a sua dificuldade, né? Como eu posso te ajudar? Como eu posso fazê-lo crer, né? Sem nunca ceder para a arrogância humana, que quer ser convencido de maneira ostensiva, né? Realiza isso, realiza aquilo, né? Então, Jesus nunca atende a um capricho concupiscente na vontade humana, que deseja mais ver, ter e poder, né? Que deseja mais a ostensividade de sua própria natureza. Não, Jesus atua, né, naquele lugar mais sensível e que às vezes é o lugar mais empobrecido do ser humano por causa de seus inúmeros pecados, que é o saber, é a inteligência, é essa faculdade na alma, e ele vai iluminando até que ela fique robusta, até que o homem gagueje e perca seus argumentos, né? Até que o homem tenha uma inteligência tão robusta para perceber que ele está sendo amado, que ele não está sendo violado, transgredido, ao conhecer a verdade, ao conhecer a beleza, ao que é eterno. Mas, inicialmente, o homem se endurece, fica agressivo e junta pedras nas mãos, como ele fez no evangelho de ontem, de antes de ontem e no de hoje também. Mas Jesus é paciente, ele vai fazendo essas pedras caírem, principalmente diante de dois fatores. Olhando para mim mesmo, não tem razões para ter pedras nas minhas mãos e para desejar agredir alguém, porque meus argumentos se perdem justamente porque a vida que eu escolho por meio das minhas concupiscências não é boa. Se eu tiver um bom senso, eu vou render-me a Deus. E segundo, porque aquilo que se me propõe não é realmente violência, não é realmente castrativo, é ordem, é vida, é pleno. E eu ainda não tentei. Mas se percebe no testemunho de muitos que a felicidade está lá. E muitas vezes eu estou a perder tempo para adiar, né? Para pensar um pouquinho, por exemplo, nos seus familiares e amigos, e você vai perceber quantas pessoas têm adiado a plena felicidade pelo conhecimento de Deus e pelo convívio harmonioso com Ele,
pelo conhecimento de suas leis, como elas não são castrativas, mas elas são doces ao ouvir, ao entrar em nosso coração. Depois elas são difíceis de digerir, porque existem muitas paixões em nosso coração, mas depois elas são salutares porque nos libertam daquilo que nos aprisionava e que já estava tão costumeiro em nossa vida que a gente já nem percebe. Lembra-se do que aconteceu com o povo de Deus lá no Egito? Ao serem libertos, ao saírem do cativeiro do Egito, do faraó, eles sentiram saudades do pecado, da lama, da escravidão, das chibatas, né? E lembravam como eles ficaram apegados a coisas supérfluas, como as panelas de carne ou as vasilhas de pão, a ração que o faraó lhes dava. Mas o faraó não os amava, era um tirano. Portanto, todo homem que se acha livre, feliz, abundante, completo, poderoso sem Deus é vazio, fraco, né? E a fraqueza gera um coração pedregoso e põe na mão dos homens pedras. Essas pedras precisam cair. E Jesus tem feito isso desde o evangelho da mulher adúltera que foi perdoada pelo Senhor. Lembra que ele fez com os homens? Os fez ter exame de consciência, escrevendo ali no chão. As pedras caíram desde os mais velhos, depois aos mais novos. Os mais novos são mais irredutíveis, né, para largar as pedras, como se o Senhor demonstrasse. O sinal de que você demora a largar a pedra que está na tua mão e a rigidez do teu coração é de que você é imaturo. Né? Não briga comigo. É como se o Senhor dissesse isso. Não briga comigo. Machuca. Já percebeu, você que é pai e mãe, quando você está tentando ensinar algo para o seu filho, às vezes a revolta é tão grande, tão grande. A impenitência, a inquietude, a revolta, a ebulição de uma má tendência ali é tão grande que ele chega a se machucar para tentar te convencer. Mas logo, logo ele percebe que você é mais forte na inteligência, no saber, na prudência e até na força. E ele percebe que você só está contendo a força porque você realmente é maior. Mas porque você, além de ser maior, você também ama. E você espera que ele aprenda, sem precisar ser duro. Pois é, nosso Senhor faz isso. Eu me recordo aqui de um vídeo que era uma disputa, um debate entre um judeu e um cristão. E foi mandado para mim pelo Yuri, não sei se ele está vendo esse vídeo aí, mas obrigado por aquele vídeo, porque me fez compreender o evangelho de hoje, né? Ali, o cristão fala, né? Quais evidências estavam na cara do povo e eles não conseguiram perceber de que Jesus é o Messias. Mas o judeu apontava algumas coisas que são bem inconsistentes, né? Ele dizia a dificuldade para crer no testemunho de Pedro, de Paulo, de Maria, de José. Por quê? Porque existia pobreza, existia debilidade no coração de Pedro, de Paulo, existia um espírito que ele considerava não obediente à lei. Mas aí o cristão falou assim: veja, as escolhas, o proceder de Deus em Cristo é proceder de Deus. Deus escolheu os mais pobres, os mais simples, os mais humildes, os perseguidos, né? Os estrangeiros. Deus escolheu. E o proceder de Deus é perfeito. Mas em Cristo não há uma desobediência. Há um cumprimento pleno da lei, como ele mesmo fala. Então, para que servia, por exemplo, não roubar, né? Para não agredir o próximo e não agredir a Deus. Pois é, Deus é esse Cristo, né? Então, ele já traz essa lei na sua pessoa, né? Qual é o objetivo de amar a Deus sobre todas as coisas? É para amar o Cristo. Cristo chegou, né? Qual é o objetivo da castidade? É desposar o coração inteiramente a Deus. Esse Deus chegou, é Jesus. Então faz sentido até mesmo a castidade celibatária, se assim o dizemos, né? Então, ele ia explicando, né? E o coração do judeu, por mais que entendesse o que estava sendo dito, ele gaguejava, né? Por quê? Porque existe
uma prisão, um escrúpulo, um medo, né? Existe uma tirania, digamos, talvez, no coração daquele homem especificamente. Eu não sei, eu não posso generalizar aqui, né? Mas ele se sentia oprimido por uma obrigação de não ceder, de não compreender o que se manifesta em Cristo, sabe? Foi isso que eu senti. Mas talvez exista, sim, um pleno desejo de conhecer essa verdade. E ele pelo menos ouviu, o que eu achei belíssimo, né? Belíssimo. Ele pode então se endurecer e permanecer não crendo no Cristo, ou ele pode perceber essa dureza no coração enquanto ela é difícil e dura e deixar o coração aberto para ser aquebrantado e convencido. A ação que vai determinar isso não é minha, nem sua, e nem daquele cristão que estava lá conversando com ele, apresentando a pessoa de Cristo, mas é do Espírito Santo, na abertura que aquele homem der, ou qualquer homem deste mundo. A ação é de Deus. É Deus quem convence, é Deus quem ilumina, é Deus quem ilustra ao coração humano o bem e a verdade que a gente já não vê mais plenamente por causa de nossas paixões. Mas hoje a gente vai meditar sobre a paixão de Cristo, né? Como exercício da via sacra. E essa paixão, a gente já até falou aqui várias vezes sobre paixão. Paixão, as paixões todas, conforme Santo Agostinho falou, são parte constitutiva, né, de nosso coração, mas elas são amorais. A depender do objeto que se dirige uma paixão, essa paixão pode ser ordenada quando leva à oração, à beatitude, à conversão, ao conhecimento de Deus, né, à comunhão com os homens, com Deus, consigo mesmo. Perfeito. Mas quando o objeto afasta-nos de tudo isso, a paixão é chamada desordenada porque ela foi conduzida por uma concupiscência e nos inclinou a uma má prática, que é um pecado, e se reincidente pode tornar-se um hábito, um vício. Mas a paixão do nosso Senhor e a paixão da Virgem Maria, que nos ajudará aqui São Tomás de Aquino a contemplar, essa paixão contempla aqui o sofrimento, a dor, o abandono, a cruz, o sangue, a humilhação, a ofensa, o enrijecer do coração humano. Por mais que sejam objetos que, a princípio, seriam ruins, eles conseguem contemplar o bem superior que está no cumprimento da vontade do Pai e a redenção completa dos homens do pecado e da morte, daqueles que aderem a essa vontade de Cristo. Então, é uma paixão ordenada. Entendeu? É uma paixão santa. É uma paixão honesta, imparável. Nela se pode consumir. E se consumiu, e se consumou, e se obteve a vitória, né? O gládio, a alegria, o gozo eterno para Cristo, para a Virgem Maria, para os anjos, para os santos, os amigos de Deus e para o Pai, é o resgate do homem. E esse homem foi resgatado. Por isso, meus irmãos, meditar sobre a paixão é excelente, é salutar. Porque vai dar valor novo às paixões nas quais nós nos consumamos. E a gente vai perceber que as paixões que nos consumam, que nos integram, que nós praticamos, que nós assentimos, na maior parte das vezes elas realmente estão desordenadas. A gente, por exemplo, foge de todo sofrimento mesmo quando ele é salutar. A gente foge do sofrimento do aprendizado, a gente foge do sofrimento, perdão, tá difícil hoje, hein? Do sofrimento do exercício, a gente foge do sofrimento do perdão, a gente sofre do sofrimento da renúncia, a gente sofre do sofrimento do silêncio, a gente sofre e a gente não quer, a gente renuncia. Por quê? Porque a gente não está conseguindo ver que para além
desses sofrimentos todos, desses exercícios todos, desse aprendizado todo, tem um bem. Você vai melhorar, você vai curar, você vai ser feliz, você vai ter mais força para resistir. E você vai ter mais força também para amar, para empreender, para empenhar sua vida plenamente para algo que é bom, que é sagrado, entende? E a gente tem um apego danado por algumas paixões que nem são, nem são assim tão salutares. A gente se apega a pessoas, a comida, a vantagem, a preguiça. E pensa, essas coisas, algumas coisas nas quais a gente é bem apegado, te ensinaram mais a amar? Tem coisas que a gente é apegado que a gente, meu Deus, são coisas que mataram a gente. Por exemplo, o povo no Egito, o povo de Deus, quando foi aprisionado no cárcere do faraó e mais de 300 anos foram escravizados, esse povo se acostumou à chibata, à humilhação, à dor, ao sangue, ao suor. Tanto que quando foram libertos, tinham ainda vontade de voltar ao Egito porque lá era um lugar lascivo, pecaminoso, permissivo, práticas sexuais diversas, intolerabilidades no falar, no dizer, no praticar, nas injustiças. Eles tinham panelas de carne fartas, a ração do faraó, e tinham vasilhas de pães pela manhã, ração de faraó. Mas o faraó não os amava. O faraó não gostava de nenhum deles, tanto que os tratava por chibata, por um povo inferior, por um povo sujo, por um povo maldoso, por um povo ralé, por um povo reres, intratável, imundo, animalesco. Mas agora que eles foram libertos por Moisés, estavam no deserto, começaram a reclamar. Principalmente quando Deus lhes pedia jejum para moderarem suas paixões, castidade para moderarem suas paixões, oração para moderarem suas paixões e para conhecerem a Deus. E eles frustraram o coração do Pai. Por isso, meus irmãos, nossas paixões precisam contemplar a paixão de Cristo, para que elas vejam melhor se é bom o que desejamos ou se é mal o que desejamos. As paixões podem ser amor ou ódio, que amemos a Deus e odiemos o pecado. Podem ser de desejo ou de rejeição, que desejemos a Deus e rejeitemos o que nos afasta dele. Pode ser de felicidade ou de tristeza, que seja de felicidade em estar em comunhão com Deus e de tristeza quando nos afastamos. Que se faça sombra, que se nublem o dia, que o nosso coração empobreça quando a gente percebe que estamos distantes, porque essa paixão vai nos ajudar a buscar de novo a felicidade no Senhor, para mais amá-lo e mais desejá-lo. Que tenhamos coragem, que tenhamos menos ira, que tenhamos mais concórdia, mais sabedoria com o Senhor. Isso aí é fruto de quem muito medita na paixão do nosso Deus, né? Para não ficar muito longo, o evangelho de hoje, que está em João 10, versículos de 31 a 42, diz o seguinte. Lá no versículo 36 se diz assim, por que estão a me acusar de blasfêmia quando eu digo que eu sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai em minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e ali permaneceu. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Portanto, meus irmãos, enquanto Jesus manifesta sua paixão, também sendo abandonado pelos homens, Jesus também convence os corações que aquebrantados percebem que tudo
em Cristo é cumprimento pleno da vontade de Deus. Nele há razão para a plena castidade, para não roubar, para não matar, para amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está ali, Deus conosco, presente, encarnado no ventre da Virgem Maria. Ele está pronto, Ele é nosso Senhor. Ele está nos chamando para uma vida plena e feliz. Entendeu? Então alegre-se o coração. Alegre-se o coração. Essa é a paixão que mais cabe ao homem. A paixão de amor, de desejo, de entrega, de felicidade. Porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu em Cristo nosso Senhor. Era essa alegria que eu via o cristão tentando passar ao seu irmão judeu. Eu espero que, pelo menos a escuta, tenha provocado nele o desejo de melhor investigar a questão e de ver quem é Jesus e de ver o que Ele pode fazer por ele, né? Hoje vamos contemplar a paixão de Nossa Senhora. Veja, ela estava perdendo um filho, e de maneira muito humilhante e dolorosa. Mas só foi possível para ela ficar de pé, como narra o Evangelho de São João, porque existe nela a contemplação de que se cumpria a vontade do Pai e de que também se redimiria todos os seus outros filhos que nasciam para ela naquele momento. Os filhos da Igreja, os filhos de Cristo, os filhos gerados na lança que abriu o lado direito de Nosso Senhor. Então vamos lá. E uma espada transpassará a tua alma. Lucas 2, versículos 35. Nessas palavras nota-se a íntima associação de Nossa Senhora com a paixão de Cristo. Quantas coisas fizeram a paixão ser especialmente dolorosa para ela. Olha, eu posso imaginar que assim como a espada transpassou a alma da Virgem Maria, a lança transpassou Cristo. E transpassando Cristo, aquela lança abriu para os homens o paraíso. Aquela é a porta. Mas transpassando o coração da Virgem Maria, Deus formou a Igreja. Esse é o lugar no qual hoje nós recebemos o corpo de Cristo, o seu sangue, os sacramentos. É o lugar onde João se abrigou. É o lugar onde João se escondeu e se formou para a sua maturidade santa e entregue e devota a Deus, né? Então, dois foram transpassados em paixão. Jesus no alto da cruz e a Virgem Maria de pé, aos pés do Cristo. Dá origem também a um coração transpassado de dor que dá origem à Igreja. Então, a dor para dar a luz ao paraíso é imensa. E a dor para dar a luz à Igreja também é gigantesca. Em primeiro lugar, a bondade de seu filho, que não cometeu pecado. Isso gerou dor no coração da Virgem Maria. Em segundo lugar, a crueldade daqueles que o crucificaram, demonstrada, por exemplo, quando ele, já deixando a morrer, recusaram até água e nem permitiram à sua mãe, que amorosamente o faria, que o ajudasse. Em terceiro lugar, a vergonha daquela punição. Condenemo-lo a uma morte infame. Sabedoria 2:20. Em quarto lugar, a crueldade do tormento. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormentam. Orígenes e outros doutores que o endossam explicam a sabedoria as palavras de Simeão. E uma espada transpassará a tua alma, com referência à dor sentida por Nossa Senhora na paixão de Cristo. Santo Ambrósio, no entanto, diz que pela espada está significada a prudência de Nossa Senhora, graças à qual ela não fora privada do conhecimento do mistério celeste, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, Santo Ambrósio chega a dizer, né, que ela foi transpassada por essa espada, porque a espada é essa que é a palavra de Deus viva, que tanto foi formada, gerada no ventre dela, né, mas por ser uma espada, ela é uma espada penetrante e uma espada de 2 gumes, essa verdade da ciência de que Deus daria o seu Filho para redimir os homens da morte do pecado, transpassou também o coração da Virgem.
porque a palavra transpassa aqueles que descobrem que são anunciados nessa verdade. Nenhum coração fica igual depois de saber que somos salvos em Cristo. Não fica igual. Depois de saber mesmo, sabe? Como é que você vai saber que a pessoa passou a crer nisso? Passou a crer que a palavra, que a verdade é como essa espada que transpassou. Que sua vida muda. Então, ela foi transpassada por essa espada por muito saber o amor de Deus, por muito saber que Ele quer nos amar e nos redimir. E é por isso que todos aqueles que realmente creem também que somos salvos em Cristo, né, no nosso Senhor, são transpassados por essa palavra, porque ela se cumpre, ela penetra, ela corta tudo. Ela divide a nossa vida antes e depois, entende? Muito belo a meditação de Santo Ambrósio. Outros autores, como Santo Agostinho, por exemplo, entendem a espada como sendo a estupefação que dominou Nossa Senhora à hora da morte do seu filho. Não há dúvida que vem da falta de fé, mas certa oscilação por deslumbramento, uma vertigem na alma. São Basílio também diz que Nossa Senhora permaneceu aos pés da cruz e, tendo todos os detalhes da paixão diante dela e em sua memória o testemunho de Gabriel, a mensagem indizível de sua divina concepção e toda a vasta gama de milagres, flutuava a sua alma, porque ela o viu como vítima de tamanha vileza e, no entanto, o sabia, autor de tamanhas maravilhas. Como deve ter sido, né, profunda essa dor, essa espada, porque a Virgem Maria contemplou toda a vida de Cristo, toda. E contemplar aquilo que era o resultado, o cume, o ápice, né? Ela percebia duas coisas. É a que mais produz dor, mas também a mais salutar. Como a alma deve ficar diante de uma realidade como essa? Ela realmente se desprende da terra, né? Como fala aqui, de fato ela ficou em suspense, né? Ela ficou fora deste mundo, deste plano, né? Creio que essa espada transpassou de maneira tão profunda que ela uniu-se ao Pai, que igualmente sofria, chorava a morte de seu filho, né? Por mais que Nossa Senhora soubesse pela fé que era a vontade de Deus que Cristo sofresse, e por mais que ela tivesse unido sua vontade à vontade de Deus, quanto a isso, como fazem os santos, ainda assim a tristeza encheu seu coração. A hora da morte de Cristo, com certeza. E essa tristeza também é compartilhada pelo Pai. Isto foi assim porque sua vontade inferior se rebelou contra aquilo que o específico ela havia querido. E isto não é contrário à perfeição. Ou seja, não é contrário à perfeição amar Cristo e desejar que Ele seja amado, que Ele seja querido, que Ele seja consolado, que Ele seja conhecido, que Ele não sofra, né? Não é contrário. Então ela estava ciente da vontade do Pai, de que por meio daquela paixão, daquela entrega, os homens seriam salvos. Mas ela também desejava, como mãe, como filha, como serva de Deus, preservar o Cristo. E essas duas coisas geraram uma ação no coração da Virgem Maria, que é o quê? Abertura, prontidão, silêncio, contemplação e adoração. Será que a gente conseguiria? Ou a dor nos cegaria, né? Ou a obediência seria impossível, né? Ou a escuta estaria velada num coração que aprendeu, né, a amar plenamente, sem nada desejar para si? É possível, mas há um coração de paixões desordenadas, ainda há muito o que fazer. Por isso, em todas as cruzes que sofremos, meus irmãos, eu, você, seus amigos, seus familiares, todas as pequenas cruzes, peçamos a Deus, né? Fortaleza, coragem, ânimo. Peçamos a Deus para ver para além.
o que aquele sofrimento pode nos ensinar, o que aquele sofrimento pode trazer de santidade, né? E desejemos sim, não contrário à salvação, que aquele sofrimento seja aliviado, que sejamos consolados, que estejamos unidos a Deus, né? Sem achar que isso é contrário à fé, mas abracemos, acima de tudo, o amor, pois ele é a única resposta. Quando estamos felizes ou quando estamos diante da cruz, quando estamos em um consolo ou quando estamos precisando de fortaleza para passar pelo vale tenebroso de uma provação. Deus abençoe você, tenha um santo dia e um santo fim de semana. Tchau.